Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Espero que vocês estejam bem e aproveitando esse tempo, para a gente melhorar, se desenvolver e aprender um pouco mais. Bom, neste primeiro momento, o ensino religioso, nós falamos no capítulo 1 sobre a pluralidade que temos no Brasil religioso, na parte religiosa, e os povos que vieram de outros países, os alemães, japoneses, de outras nações trouxeram consigo aspectos da sua cultura e também da sua religião. Hoje nós vamos começar a estudar um pouco mais sobre a questão da liberdade e vamos ver um pouco o conceito de liberdade para determinada religião, seja ela o islamismo, o cristianismo, o judaísmo. E esses conceitos são muito parecidos, Bom, no século passado, um pensador chamado Jean-Paul Sartre faz uma reflexão sobre a questão da liberdade, dizendo que existe um binômio inseparável. Liberdade sempre anda junto com responsabilidade. Para Sartre, mesmo que nós escolhêssemos não escolher nada, mesmo assim estaríamos escolhendo. Não haveria uma opção, e isso gera no ser humano uma certa angústia, Mas também há um lado positivo, porque, segundo ele, cada ser humano tem a possibilidade de ter em suas mãos aquilo que poderá se tornar. A questão da liberdade sempre instigou o ser humano ao longo da história de procurar uma definição, de pensar se ela de fato existe. Será que somos livres mesmo? Bom, lá na página 18, na página 19 do nosso material, nós temos uma figura, no capítulo 2, de um jovem abrindo os punhos e arrebentando uma corrente, e a seguinte pergunta: somos livres? De fato, será que somos livres? Essa pergunta ela é bastante interessante e nos faz refletir mais sobre a nossa condição, se de fato a gente vive essa liberdade. Bom, na página 19 nós temos a seguinte frase de Orígenes de Alexandria: o poder de escolher entre o bem e o mal está ao alcance de todos nós. Orígenes viveu no século III depois de Cristo, ajudou a formar as primeiras bases do cristianismo, ajudou a organizar o início também dessa caminhada que viria a se tornar uma das grandes religiões do mundo. Então a liberdade é um anseio humano, Mas você se considera uma pessoa, de fato, uma pessoa livre? Bom, vamos para os conceitos de liberdade. Para Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, a liberdade, de fato, ela se transmite na questão do livre-arbítrio. E uma coisa é diferente da outra. Para Agostinho, o livre-arbítrio é a possibilidade de escolha que Deus dá. Porém, essa escolha, ela pode, se for feita afastada de Deus, nos levar à ruína, nos causar mais mal, mais prejuízo do que benefícios. Mas, embora, para Agostinho, você tenha a possibilidade de escolher, podemos dizer assim que nem tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém, pensando a partir desta linha, desse pensamento. E para Agostinho, Deus te dá a possibilidade de escolha e não interfere, Ele respeita a tua autonomia, diferentemente da liberdade. Se nós fôssemos conceituar um pouco a questão, a grosso modo, é claro, porque é um conceito muito difícil de se dizer, mas se tivéssemos que conceituar a palavrinha liberdade, poderíamos dizer assim que talvez liberdade seja a capacidade de nos autodeterminar sem influências externas, de poder mandar em nós mesmos sem sofrer a influência de outros, por exemplo. Claro, isso a grosso modo. Então, para o cristianismo, o primeiro pensamento, a primeira reflexão a respeito da liberdade começa com Agostinho, apontando essa questão do livre-arbítrio. Bom, na sequência, nós temos na página 21 uma pequena atividade que diz assim, sublinhe no texto os diferentes conceitos de liberdade. Então, você vai retornar no texto da página 20 e vai sublinhar 3 conceitos que existem ali. São 3 parágrafos.
aquilo que mais lhe chamou a atenção. E na atividade, nas linhas da atividade, você vai escrever o motivo, a justificativa por que você escolheu esse conceito a respeito da liberdade, tá? No judaísmo, a questão da liberdade, ela se entrelaça com uma tradição. O povo judeu vive muito uma religião tradicional, porque desde da história de Abraão com Deus, depois justamente a conquista da liberdade no Êxodo com Moisés, a libertação do povo que vivia há 400 anos na escravidão. Então o judaísmo, a liberdade faz parte da história de seu povo e é próprio da característica deste povo. E então não há como ver o ser humano, separá-lo da questão da liberdade na concepção judaica. Algo muito semelhante também acontece no islamismo, na página 22, que seria a última página que eu gostaria que vocês lessem, né? A liberdade é um bem que não pode ser retirado do ser humano, muito semelhante também à concepção do judaísmo, né? Embora a gente acabe criando assim, às vezes, uma certa resistência, um pensamento um pouco equivocado a respeito do Islã, por conta dos grupos fundamentalistas e toda aquela história que nós já conversamos em sala, por questões pontuais, mas no geral o islamismo é uma religião que busca obedecer às regras, obedecer às leis, seguir a Deus e não é extremista, né? Não tem esse propósito. Apenas alguns grupos que acabam gerando em nós uma ideia um pouco equivocada. E para o grande geral do islamismo, né, a liberdade também faz parte do ser humano e não tem como separá-la, né? Até porque a fé, para se pronunciar a primeira premissa do islamismo, isso depende da liberdade de cada um, é o direito de cada um de escolher se vai seguir Alá ou não. Bom, o espiritismo, que seria o último conteúdo ali da página 22, fala que a liberdade é um instrumento que dá à pessoa o direito de decidir e agir de acordo com a sua vontade. Semelhante um pouco àquilo que Agostinho de Hipona colocou para nós, que eu acabei comentando. Bom, essa pequena reflexão, espero que possa ter ajudado vocês nesse estudo, lá da página 18 até a página 22, né? Ajude você a entender um pouco mais esse universo religioso e entender um pouco mais também a questão da liberdade, este conceito, né? Um grande abraço, muitas saudades, espero que vocês tenham gostado, bom estudo e tudo de bom. Valeu?